Olá, bem-vindo ao curso de Informática da Rede Clique AD. Essa é a aula de Introdução à Informática e falaremos sobre a anatomia de um computador. Bom, a anatomia de um computador engloba a memória, o processador, os periféricos e o barramento. Falaremos sobre cada um. Memória. Bom, a memória é um termo genérico usado para designar as partes do computador ou dos dispositivos periféricos onde os dados e programas são armazenados. Sem uma memória onde os processadores podem ler e escrever informações, não haveria nenhum computador digital de programa armazenado. A memória do computador pode ser dividida em duas categorias, e são elas. Primeira e principal. Ela é de acesso mais rápido, mas de capacidade mais restrita. Armazena informações temporariamente durante um processamento realizado pela UCP. A outra categoria é a secundária, que é de acesso mais lento, mas de capacidade bem maior. Armazena grande conjunto de dados que a memória principal não suporta. Mas quais são os tipos de memória? Nós falaremos sobre as mais importantes. Uma delas é a memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória essencial para o computador, sendo usada para guardar todas as informações de um programa. Tem como características fundamentais a volatilidade, ou seja, o seu conteúdo é perdido quando o computador é desligado. Outro tipo de memória é a memória ROM. A memória ROM é um tipo de memória que contém instruções imutáveis. Nela estão localizadas rotinas que inicializam o computador quando está ligado. Ela é não volátil, ou seja, os dados não são perdidos com a ausência de energia. Bom, processador. O processador é um dos componentes mais importantes de um PC. Ele é responsável por executar as instruções que formam os programas. Quanto mais rápido o processador executar essas informações, mais rápida será a execução dos programas. A CPU. A CPU é a unidade central de processamento. Ela é o cérebro do computador. É um circuito eletrônico muito poderoso que recebe dados, processa e devolve dados processados. Contém milhões de transitores e são montadas em pequenas placas de silício chamadas chips. Processamento de dados. O processamento de dados é uma série de atividades ordenadas que são realizadas com o objetivo de produzir um arranjo determinado de informações a partir de outras obtidas inicialmente. Aqui na tela você pode observar um esquema de como se dá o processamento de dados. E os dispositivos que enviam as informações para o computador, permitindo assim o processamento de dados, são chamados de periféricos, que são placas ou aparelhos que recebem ou enviam essas informações. De modo geral, um processamento se realiza da seguinte forma: entrada de dados. Se refere à inserção de dados por meio de algum código ou programa, para algum outro programa ou hardware. Logo veremos o que é hardware. Esses dados são inseridos através de unidades de entrada de um computador, como, por exemplo, o teclado, o mouse, o scanner, uma webcam, entre outros. Após a entrada de dados, ocorre o processamento. O processamento é onde os dados de entrada serão processados para gerar um determinado resultado. O computador executa o arquivo e no processamento computadorizado, essa tarefa é realizada por meio de um algoritmo escrito numa linguagem de programação, que é compilado e gera assim o código de um programa responsável pelo processamento. A saída de dados. Ela é simplesmente o resultado de todo o processamento. Em todo o processamento temos dados gerados como resultado. Essas saídas podem ser impressas na tela, podem ser impressas em papel ou até mesmo armazenadas em algum arquivo. Elas podem servir como entrada para outro processo. O computador exibe os resultados obtidos na tela. Resumindo, no início da atividade é feita a coleta de informações ou dados que passam por uma organização onde é processada e no final será passada para o usuário o dado pertinente à sua busca. Bom, no computador nós temos muitas partes concretas, que nós chamamos de hardware. E hardware se refere a todas essas partes concretas da máquina, como por exemplo, o gabinete, o teclado, o mouse, a impressora, o disco rígido, a memória, entre outros itens. Praticamente todos os componentes de um computador, como processadores, memórias, placa de vídeo e diversos outros, eles são conectados à placa-mãe a partir desse dispositivo que é chamado barramento. Sem entrar em termos técnicos, podemos defini-lo como um encaixe em que cada peça precisa para funcionar corretamente. Há barramentos específicos para praticamente todos os componentes conectados ao sistema, geralmente em siglas muito conhecidas pelos usuários,
mas não são atreladas diretamente à função que realizam. Bom, para finalizar essa aula, falaremos sobre o software. O software ele é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador. Tem o objetivo de executar tarefas específicas. Ou seja, software pode ser definido como todos os programas que comandam o funcionamento de um computador. Em um computador, o software é classificado como a parte lógica, cuja função é fornecer instruções para o hardware, que representa toda a parte física do computador. Bom, é isso. Finalizamos aqui essa aula e daremos continuidade nas aulas seguintes. Até a próxima e bons estudos!